Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar de Dandadan. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos de volta, mais um episódio e dessa vez para fazer o primeiro episódio do ano sobre anime. Vamos falar de anime, a animação japonesa que tanto nos agrada, que falamos bastante em 2024, em 2025 também continuaremos falando e a gente vai começar o ano falando de um dos grandes animes, ou um dos grandes sucessos na temporada de anime de 2024, a gente vai falar de Dandadan e automaticamente a gente começa a pensar quando escuta, e pra quem assistiu, né, obviamente, eu não consigo mais pensar em Dandadan, eu só consigo pensar em Dandadan. Baixa muito bem, né, cara? Cara, é automático. E outra, e também, muita gente fala Dandadan, né? Não é todo mundo que sabe que o anime é Dandadan, não tem o N no meio. Sim. Então tem esses dois pontos. Bem, então vamos falar de Dandadan, um dos grandes animes de 2024, anime que saiu ali em outubro de 2024, né? Começou a sair no dia 8 de outubro de 2024, teve 12 episódios na sua primeira temporada, anime baseado no mangá da Shonen Jump, né? Da Shonen Jump Plus, né? Não sai na revista regular, que a gente tá acostumado, na principal revista, mas saiu na Shonen Jump Plus, que vem trazendo muitos animes e histórias de sucesso, né? Ano passado a gente gravou um dos últimos, se não o último episódio de anime que a gente gravou, foi Kaiju número 8, que sai pelo mesmo selo, né? E é um grande sucesso também hoje ali da Shonen Jump. E o anime é baseado nesse mangá de autoria do Yukinobu Tatsu, que é um autor que já tinha publicado uma obra de beisebol chamada Fireball, tinha publicado outra obra mais shonen, mas não tinha conseguido ainda alcançar o sucesso. É curioso que ele foi... Logicamente, todos esses caras são auxiliares de alguém, né? Eles trabalham ali junto com alguém, né? E ele era um dos desenhistas e um dos membros ali da equipe do autor do Chainsaw Man, que também é um muito recente sucesso, né? Dos animes ali, a adaptação para anime, né, de Chainsaw Man, que é de 2023, né? Então, ele conseguiu o sucesso com Dandadan, que estreou em abril de 2021 nos mangás e chegou às telas agora em 2024. Então, hoje a gente vai falar dessa primeira temporada, né? Que foi lançada ano passado, que teve distribuição global pela Netflix e pelo Crunchyroll. Então, a gente já percebe que um anime, quando tem essa distribuição global pela Netflix, já tem um apelo de possível grande popularidade, né? Além de atingir um núcleo que não é só do anime, como o Crunchyroll né? Quem assina o Crunchyroll quer assistir anime, né? O Netflix é um portal, um serviço de streaming que tem um monte de coisa ali, então... Dandadan chega pela Netflix também, então alcança um sucesso esperado. E também tem um ponto que é o estúdio que pega pra fazer a animação, né? Que é o Sainsaru, que é um estúdio muito importante do Japão, né? Muito relevante. E é um estúdio muito ligado à Netflix também, né? Se a gente pensar. Aqui no Sofaverso a gente tem episódio do Eizouken, né? Que é uma animação do Sainsaru. Mas o Sainsaru já trabalhou na Netflix em Devil May Cry Baby, que teve lançamento na Netflix. Teve Japan Sinks. Teve recentemente a animação do Scott Pilgrim, né? O anime, a animação do Scott Pilgrim também é da Sainsaru. Então eles têm essa parceria com a Netflix. Bem, sem mais delongas, Everton, eu quero primeiro que você me fale o que você achou, no geral, de Dandadan. E se você já conhecia a obra antes de sair o anime, né? Não conheci a obra antes de sair o anime. Conheci assistindo o anime. Achei muito legal. E eu acho muito legal porque ele é uma grande mistura de diversos temas, né? Ele junta o próprio manga shounen e tal, com aquela questão de amizade e nesse caso que é muito bem trabalhado, romance, que eu acho que é um dos destaques da própria história, né?
E mistura toda uma questão de ação, uma questão de próprio terror, ou de mitos, de contos, né? E referentes à própria cultura yokai, aos próprios contos de terror japonês. E uma coisa que eu acho muito interessante também são todas as menções à cultura pop, né? E também, além da parte das questões do terror, dos yokais, dos monstros, também tem a parte dos alienígenas, que também faz um monte de referência. Então é uma grande mistura que dá certo, e tudo apoiado em personagens que são muito interessantes, carismáticos, né? Eu acho que até a melhor palavra seria carismáticos. Você gosta dos personagens, sabe? Então isso é um ponto que eu acho que é muito essencial pra uma obra, né? Principalmente pra um anime, né? E nesse anime onde as coisas não são tão explicadas, as coisas acontecem e você fica, caramba, pô, eu tô gostando disso, sabe? Puta, tem muita coisa que você falou que é realmente o que pega, né? Eu acho que eu conhecia o mangá, eu já tinha começado a ler, principalmente porque é um primeiro ponto inicial do mangá, eu acho a arte incrível, assim, quem tiver oportunidade, lógico que eles traduzem de uma maneira parecida no anime, mas tem toda a parte de gráfica, de direção, de arte, de cor do anime que deixa ele mais único, mas o mangá, ele já é um espetáculo visual, assim, eu já tinha lido os primeiros capítulos, algumas coisas que me incomodam no anime, me incomodaram no começo do mangá, talvez por isso que eu não tenha continuado, mas assim, eu acho que é uma ótima história, assim, realmente é um anime que dá pra entender o sucesso que ele fez, mas eu já conhecia o mangá, né? Então quando o anime foi anunciado, eu já tinha essa data de estreia global, já se imaginava o sucesso e eu tava muito ansioso pra assistir, eu tava querendo saber mesmo o que ia acontecer. E tem alguns pontos que você comentou, Everton, que eu acho que eles são legais, eu até fui dar uma pesquisada, ver se eu encontrava, porque não é tão fácil, assim, mesmo autores grandes, de achar entrevistas, de achar eles falando sobre os processos de criação das obras e tudo mais. E eu consegui achar umas entrevistas e alguns comentários do autor do Dandadan, né, do Tatsu, e ele fala de como é o processo de criação. Isso que você falou de não explicar muito bem as coisas, ou então o anime tem uma dinâmica de narrativa corrida mesmo, mas é aquela pouca explicação, mas tudo faz sentido, sabe? É porque simplesmente as coisas estão conectadas muito rápido e elas continuam acontecendo, né? Então o anime tem essa porra de muitos mini arcos e vai funcionando, né? Ele comenta que em 2019, né, quando ele tava tentando fazer as outras obras e não tava emplacando, o editor da época dele, o editor do mangá, né, que é o Shihei Hayashi, falou pra ele desenhar livremente, tipo, pra trabalhar sem ideias de construção narrativa. Então, ele falou que se inspirou muito numa exposição que ele foi da Disney, e tinha muitas telas que o artista vai e cria uma tela de um mundo, de um personagem, sem especificamente criar toda a história narrativa de quem são aqueles personagens e tudo mais. Ilustrações livres, né? E ele começou a pensar nessas ilustrações, fazer essas ilustrações. Você consegue achar na internet alguma dessas ilustrações que deram origem ao Dandadan. E outra coisa que eu achei muito engraçada, bizarra e que faz sentido quando você começa a pensar nessa loucura que é o anime, né, de misturar alienígenas, fantasmas e situações sobrenaturais, com comédia, com romance, muita coisa acontecendo. Ele falou que uma coisa que foi muita inspiração pra ele foi um filme chamado Sadako vs Kayako. Você sabe que filme é esse? Sim. Do Ringu contra o Grito, né? Exatamente, que é O Chamado contra o Grito. É um filme japonês, né? Pra quem não sabe, O Chamado e o Grito são franquias que se popularizaram mundialmente pelos filmes americanos, mas são franquias japonesas, né? Do cinema de terror. E por meados de 2015, 2016, ali saiu um filme que é esse Sadako vs Kayako, que eles literalmente fazem um confronto estilo Fred versus Jason dessas duas personagens. E ele falou que quando ele assistiu esse filme, ele ficou muito encantado, porque ele viu que aquela coisa era meio boba, mas bobo num bom sentido, sabe? Era divertido, você meio que conseguia desligar. O famoso, vou assistir 2 horas de bobagem aqui, vou me desligar, mas eu vou sair feliz. Então, ficou muito nisso na cabeça dele, né? E quando ele pensou em criar um mangá, ele falou que poderia usar uma ideia assim, uma ideia muito maluca, boba pra muitos, mas que poderia fazer sentido e poderia dar certo numa história, e principalmente poderia criar um mangá divertido, uma história divertida. Eu acho que, quando eu li isso, eu falei, cara, isso conecta perfeitamente com o que o anime apresenta, né?
com o que essa história apresenta. É uma história que tem muita coisa, você dá pra ver que ele traz muita referência do próprio Shonen Jump, né, dos próprios anime shonen de batalha, dos romances, mas ele também traz muita referência externa, né, muita coisa ali que ele coloca pra agregar. Eu acho que isso funciona pra história ser divertida, obviamente, unida a bons personagens, que eu acho que os personagens são muito legais também, né, então eles precisavam funcionar, né, então você tem uma dupla de protagonistas, um casal protagonista ali, que é a Momo e o Okuran, que, porra, eles funcionam muito bem, né, a dinâmica deles é muito boa. A gente não vai dar tantos spoilers aqui no episódio, o episódio não tem essa intenção, né, de dissecar o que acontece nessa primeira temporada, a gente vai falar no aspecto geral, né, pode falar de um episódio especificamente melhor ou outro, mas numa visão geral, a história, a sinopse é tão maluca que ela é atrativa por ela mesma, né? Exatamente. Porque aqui na história de Dandadan a gente tem o casal protagonista, né, como eu falei, a Momo Ayase, que é uma menina ali do colégio, de certa forma popular na escola, e que ela tem uma raiz na família ocultista do sobrenatural, então ela acredita em fantasmas, acredita no sobrenatural. E na real ela é uma médium, né? Ela vem de uma família de médiums, né? Então é meio que forçado nela ter essa crença, né? Ela acredita porque tá enraizado na família dela, na vida dela, ela acreditando ou não, ela vivencia isso diariamente, né? Então ela tem esse ponto desse conhecimento porque a família dela é envolvida com isso, né, tradicionalmente. E ela estuda na mesma escola que o Kenta Kakura, que é conhecido durante o anime como o Okarun, como ele é chamado, né, apelidado, tem um apelido carinhoso pela própria Momo, e ele é literalmente o nerd do canto da escola ali, que não tem amigos, que tá realmente preocupado em estudar o que ele mais gosta e tem mais curiosidade na vida, que são os alienígenas. Isso mesmo, os alienígenas. Alienígena, ufologia, conspiracionismo, tudo relacionado a esse... Quase uma criptozoologia. Criptozoologia também. Tudo relacionado a isso é o que ele curte, né? E o primeiro episódio, essa sinopse é muito do que acontece no primeiro episódio, porque a série, eu acho legal, porque o anime, ele já, de primeira, já mostra, já coloca os dois personagens conectados, personagens completamente diferentes, com ideias diferentes, e conecta eles de alguma maneira, né? Conecta essa pessoa que tá envolvida com o sobrenatural, com o paranormal, com espíritos, maldições, e coloca um personagem que tá envolvido com alienígenas, coisas de outro planeta, tudo isso que a gente falou de ufologia. E conecta esses dois mundos que um acredita, o outro não acredita, mas aqui, na realidade do anime, os dois existem, os dois se conectam e os dois vão convergir pra criar situações mais malucas e bizarras possíveis, né? Sim. Porque o ponto principal da relação deles inicial é a Momo acredita em fantasma, mas quando ele vê o Okarun, na primeira relação deles, quando ela meio que ajuda ele com relação uns valentões lá, vê que ele tá lendo essa revista de alienígena, começa a brincar com ele, a zombar dele, fala, pô, não acredito nisso. E o Okarun, ao contrário, ele acredita nos alienígenas, mas fala que fantasma não existe, né? E toda a dinâmica inicial do capítulo é essa ideia de a Momo, ela quer provar que os fantasmas existem, né? E o Okarun fala, não, então eu também quero provar que os OVNIs existem, né? E cada um vai tentar provar de um jeito. Quando a Momo vai para um hospital abandonado, onde o Okarun fala que os OVNIs vão visitar, que é meio como se fosse uma vigília, né? Na ufologia, e o Okarun vai pra um túnel abandonado que a Momo fala que é assombrado, todo mundo fala que é assombrado, e eu acho que essa dinâmica é muito interessante. O que me lembrou muito também o Mob 100, né, cara? Mob Psycho. Sim, né? É uma dinâmica parecida, né? É verdade. Porque no Mob Psycho tem um episódio dos alienígenas também, né? E toda a série do Mob Psycho envolve também essa questão dos espíritos, dos fantasmas, das maldições e tal. Então o primeiro episódio me lembrou muito Mob Psycho, essa relação, sabe? É uma boa lembrança, Everton, tem razão, ele lembra muito mesmo. Eu acho que começando assim, isso que você trouxe do primeiro episódio, que é um primeiro episódio muito bom pra isso, né? Pra mostrar essa dinâmica e pra deixar muito forte a dinâmica que vai ser uma dinâmica principal do anime, né? Que é a dinâmica entre a Momo e o Okarun. E essa dinâmica, eu acho que é a dinâmica que é fundamental, óbvio, a história é sobre isso, né? E pra você
determinar, esses são os meus protagonistas, eu acho que esse é o ponto, né? São protagonistas, um é co-protagonista do outro, né? São dois protagonistas da história, né? Duas personagens principais mesmo, né? Você não tem uma parcela maior pendente para um lado, uma parcela maior pendente para outro lado. A Momo e o Okarun têm participações individuais e crescimentos narrativos individuais, mas principalmente como um casal, né? Sim. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? Você trazer esses dois personagens, trazer também uma personagem feminina. A gente tá falando de um mangá, da Shonen Jump, né? De uma história que teoricamente seria pro público masculino, trazendo uma mulher, uma garota pro centro da história, né? E funcionando como protagonista também ali diretamente, né? E eu acho que ao longo do anime, todas as situações bizarras e absolutamente estranhas que vão acontecendo e essa conversão dos dois mundos, elas sempre estão muito bem conectadas com o crescimento dos dois ali, de amizade, de romance, de se entender também, né? Entender a fase da vida que eles estão, principalmente nesse recorte pequeno, né, da primeira temporada, mas já é uma construção muito interessante desde o começo, né? Sim, percebe que eles têm uma conexão, né? Eu acho legal a questão da mudança, que no Okarun a mudança é física, literalmente, né? Tipo, tem toda a questão que a gente ia comentar da forma dele de batalha, né? Mas a própria imagem dele normal também muda, né? Quando o cabelinho dele, que era todo tigelinha, começa a ficar diferente. Depois do incidente, ele fica com um cabelo diferente o resto da série, tá ligado? É verdade, Everton. É bem, tipo, como é se bem fosse por aí. uma mudança mesmo física que aconteceu dele, né? E os personagens têm mudanças físicas, né? Eu acho que é legal essa primeira temporada porque você vê que ela não tem um arco narrativo extenso. Isto é, você não tem um vilão principal estabelecido de primeira, porque você fala, pô, eles vão ter que lutar contra isso. Não, você tem primeiro um mini arco ali, eles se conhecem, e depois tem um mini arco da Vovó Turbo, que é o principal ali, que pega 4, 5 primeiros episódios. Posteriormente a gente tem outros personagens entrando na trama, personagens que apareceram ali no começo, né, os primeiros alienígenas que atacam eles diretamente, eles voltam ali na meiuca da temporada, né? Então você tem esses pontos, né? E um bom gancho de final de temporada ali pra continuar com os personagens novos, né? Mas eu acho que a série ela vai se dividindo ali muito bem, né? Em mini arcos que sempre te deixam intrigado sobre o que vai acontecer, né? Sim. Eu acho que ela funciona bem, essa primeira temporada, como uma série de comédia. Tipo, eu acho ela muito engraçada. Eu encaixaria ela mais como uma série de comédia. Apesar que ela consegue ser muito bem trabalhada nos outros aspectos, sabe? É que nem me lembra também muito Mob Psycho, que também eu vejo dessa forma, que é uma série de comédia, mas tem umas cenas que são muito interessantes, além disso. O drama, a própria ação, que funciona muito bem, né? Como não ser uma série de comédia se a primeira maldição que o Okarun encontra é a Vovó Turbo, e a Vovó Turbo fala, eu quero ver seu pinto. Rouba as bolas do moleque. É literalmente isso, ela rouba as bolas do moleque. Literalmente rouba as bolas do moleque. Como não vai ser engraçado, velho? E isso é bizarro, né? E isso partiu de uma ideia do editor, né? Do Shihei Hayashi, como eu comentei lá anteriormente, que ele falou que o autor era muito bom, né? O Tatsu era muito bom em pegar ideias que ele soltava lá e traduzir isso de maneira que encaixasse na série, né? Então ele trouxe a ideia de que se de repente na começo da história, depois do conflito com a Vovó Turbo, o Okarun perdesse a coragem dele, ficasse medroso. E qual foi a alternativa que ele encontrou os colhões, né? Para tirar a coragem dele foi arrancar as bolas literalmente dele. Mas assim, se você pensar num contexto falando assim, pra quem não assistiu, você fala, puta, mano, não tem como, né? Não vai funcionar. E funciona, cara. Dentro do como eles constroem tudo ali, funciona. E é engraçado, o ponto ele traz a parte da comédia que funciona, porque os personagens se desenvolvem assim de maneira cômica, né? A relação deles e como ele escreve os diálogos. A própria relação da Momo com o Okarun é cômica por causa disso, né? Porque não só pelo nome próprio do Okarun, né? A relação cômica nisso, porque a Momo Ayase, ela é fascinada por um ator chamado Ken Takakura, né? Ela namorava um cara porque ele parecia o ator, e quando ela encontra o Okarun, tem toda essa confusão no primeiro episódio, que ela fica já meio com o pé atrás com ele, e ele revela que o nome dele é Ken Takakura, ela fica maluca, né?
Sim, e eu acho que o cômico, que o engraçado, ele é sempre muito bem construído junto com a ação e junto com o romance. Sim. E o autor, ele soube trabalhar muito bem esse aspecto, né? Ele comenta mesmo que o editor mandou um monte de mangá shoujo pra ele, né? Um monte de mangá de romance pra ele ler antes... Porque ele via que essa parte do romance era meio travada, né? Ficava muito cômico e muita batalha e faltava alguma coisa da interação dos dois. E é uma interação ali do se apaixonar, do entender a relação amorosa ali, que na idade deles ali, dos personagens, está se desenvolvendo mais avidamente, né? Junto com a parte corporal, né? Também. O que é brilhante, né? Porque, tipo, geralmente nos mangás do shonen tem aquela relação que é... ou o protagonista gosta de uma personagem e eles nunca tem nenhum tipo de relação, ou só relação tipo de brigarem, né? E nesse não, eles brigam, mas eles se reconciliam sempre, sabe? Isso. Acho que é muito característica da comédia romântica, né? E muito rápido, né? Mas é um rápido, exatamente. Assim, não rápido porque tem que resolver, não rápido porque realmente a história corre, as coisas acontecem, eles têm que se resolver. E a vida anda, né? Tipo, exato. E eu acho que os personagens, eles são interessantes também porque eles não têm muito esse dramalhão de... Eles não tentam se esconder tanto, né? Eles são corajosos, né? Apesar do Karou não ter as bolas, literalmente. Eles são corajosos, eles enfrentam as situações que eles passam, eles vão tentando entender os poderes, as maluquices que estão acontecendo ali de maneira orgânica. E eu acho que de maneira orgânica também a série vai evoluindo. Então eu acho que essa construção maluca, ela tem uma maluquice muito própria, muito coerente, sabe? Dentro do que você tá assistindo ali. Mas eu acho que tudo isso, toda essa parte de história e de maluquice, ela funciona porque o aspecto técnico do anime é absurdo. Sim, é incrível, cara. A gente tem um trabalho aqui bem, pra quem conhece o estúdio, né, já imaginava que não ia vir porcaria, né? Sabia que ia vir um trabalho de qualidade excelente. E eu acho que a qualidade, ela vem além do próprio design dos personagens, da qualidade gráfica, assim, do acabamento e tal. Eu acho que é muito também como eu vou dizer, tipo, da edição, da direção da série, sabe? A direção é muito impactante, a fotografia, sabe? Como eles trabalham a questão de cor, é um negócio fantástico. Eu acho que o segundo episódio acho que é o segundo ou o terceiro? É o segundo, né? Que aparece o monstro lá é o segundo. Do alienígena lá no templo lá, cara, que muda, tipo, fica tudo preto e branco, velho, é tipo um negócio muito foda, sabe? Porque se você tem um designer de criaturas e monstros ali muito foda, eu assim. Por isso que eu falo, a arte do mangá é muito legal, porque o autor, ele é muito criativo, assim, a arte dele é muito legal, assim, e ele desenvolve muito bem esses monstros, essas criaturas alienígenas, os monstros e as maldições, né? E eles trouxeram isso pro visual, né? O estúdio e a produção do anime trouxe isso pro visual e conseguiu caracterizar muito bem cada uma desses pontos, né? Então você tem esse alienígena do episódio 2, ele tem uma característica. Os alienígenas do primeiro episódio tem outra característica. Os que vão aparecendo mais pra frente tem outras características visuais mesmo, sabe? Não só diferentes, óbvio, eles são diferentes, mas o visual, eles mudam o filtro, eles mudam cor, eles mudam movimentação, eles mudam como eles fazem a animação. E eu acho que a animação, ela é muito viva mesmo, ela consegue dar uma vida muito incrível pra essa história, né? E obviamente, assim, a ação é incrível, movimentação das batalhas e tudo mais, os poderes, os monstros, eu acho que tudo funciona muito bem. Ela tem uma parte de coloração, né? Ela é colorida de uma maneira, assim, muito incrível, né? É um anime que... é totalmente vibrante, assim, né? Exatamente. Usa sempre cores fortes, então sempre tem muita coisa na tela, muita coisa acontecendo. A própria abertura, ela é... Isso aí é um ponto à parte, né? Mas... esses pontos, eles são muito característicos, mas isso que você falou da abertura, né? Tanto que a gente começou... eu comecei falando da musiquinha da abertura, né? É um ponto que tá cada vez... Não que antes isso não fosse essencial, porque mas acho que, óbvio, nos últimos anos, a indústria mais expandida, a indústria chegando pro mundo inteiro, assim, com distribuições globais, como Netflix, no Max, no Prime Video e outros lugares, né? Que não necessariamente fazem conteúdo de anime, essas aberturas, elas são muito bem pensadas, né?
E a abertura do Dandadan, que eu cantei o comecinho ali, é uma abertura, assim, muito bem pensada, muito boa, assim, visualmente como uma abertura tem que ser, mas com a música que vai te remeter diretamente ao anime, que vai funcionar, né? Eles pegam um artista ali, que é um duo de hip hop, o Creepnuts, que tá no hype ali, né? Ele tem um sucesso grande no Japão, agora mundial também, né? Porque esses animes atingem o mundo inteiro. E eles fazem uma abertura muito impactante, né? É aquela coisa que às vezes você não nem pula a abertura, né? Você manda bala, porque já é essencial do anime, né? Uma essência, é uma coisa que vende também o anime por ele mesmo. O final é bom também, mas não chega, tipo assim, é um final bem ok. É o final mais engraçadinho, né? Mais engraçadinho, exatamente, porque a abertura... O que é uma coisa muito interessante do final é que, como ele aparece antes de aparecer o personagem, você fica, tá, quem é esse gatinho? Que gatinho é esse, tá ligado? Eu acho que a revelação no episódio, quando mostra que é a vovó Turbo, tipo, possuindo esse gatinho, tá ligado? Essa estátua, eu acho muito da hora, velho. Aí faz muito sentido as coisas, sabe? O próprio final faz sentido, né? Tipo, jogando vento na cara, né? Muito, é verdade. Faz muito mesmo. E você não pega, né? Você vai pegando de acordo com que a série vai... Só depois quando ela aparece, né, cara? Eu acho que os personagens de apoio são legais também, são bons. Uma personagem que eu acho... Tipo, engraçado que aparece a avó Saeko, a avó da Momo lá, mas eu acho engraçado que, tipo, ela só aparece, mas ela não tem quase nada, sabe, relevante assim. Ela ajuda eles, mas não tem uma parte de ação dela própria, né? Ela eles tá só viram, como uma né? mentora, né? Às vezes você fica pensando ali que ela vai salvar o dia em algum momento, mas não, eles se viram, eles têm que se virar. Ela ajuda muito no começo ali, mas depois ela deixa pra eles, vocês vão ver as situações deles. Mas durante a série vai aparecendo a parte deles, né? O grupo deles, né? É essa primeira temporada que vai formando o grupo deles, né? E dentro disso, eu acho que a gente já pode falar. A recepção geral é uma recepção muito positiva. O Dandadan ficou ali entre as top 10 Netflix por umas boas semanas na estreia. Teve repercussão, teve gente comentando semanalmente os episódios que estavam saindo, então foi um anime de relativo sucesso, assim, e realmente ele entrou ali pra muita gente que também não tem essa relação tão grande com o anime e mangá, né? Então, foi um sucesso, né? E falando da recepção e do que acontece, o que você mais gostou dessa primeira temporada, Everton, em termos de personagem, de episódios também? Cara, assim, questão de episódio, eu acho que tem alguns episódios muito bons, assim. O episódio 6, eu acho que é um grande destaque, né, que é o 6 não, o 7, na verdade. Porque o 6 e o 7 contam a parte do surgimento da Aira, né? Que é uma menina lá da escola deles, que ela acha que ela é uma escolhida, que a Momo é um demônio, ela tem que exorcizar ela, e o Ocaron tem alguma coisa envolvida, mas ela acaba sendo atraída pelo Ocaron, tá? Então é legal, aí começa essa ideia de próprio romance adolescente, né? De uma gostar do menino. Pelo amoroso, né? Ciúme, né? Uma coisa muito... E isso é interessante, mas o capítulo 7 que conta a história da maldição que eles estão enfrentando, que eu não sei como a tradução, pelo que eu me lembro era sedosa acrobata, alguma coisa assim, sabe? Ficou isso, acrobática sedosa ficou o nome da maldição em português na tradução, né? Que conta a história dessa maldição, que é uma coisa que eu acho muito interessante do anime também, que conta também, por exemplo, a história da vovó Turbo, mais ou menos da maldição dela, conta dessa maldição. Eu acho muito da hora e é muito triste, sabe? Eu acho que é uma direção, eles fazem de uma maneira que dá uma quebra muito grande no ritmo da história, né? Daquela questão de comédia, de ação, e pra um drama muito pesado, sabe? Mas que consegue equilibrar tudo, sabe? Ficar bem orgânico dentro da própria história. Então é um episódio... Esse episódio, Everton, é o maior destaque, acho que, da temporada em termos de pessoas comentando. Que eu vi mais as pessoas comentando, porque ele realmente é um episódio que tem uma história fechada, como ele conta a história dessa maldição e tudo mais. Ele tem quase um flashback ali. É quase aqueles. O que o One Piece faz, né? De trazer
uma grande história fechada pra mostrar como o personagem chegou ali, como ele está ali naquele momento, no caso falando da maldição. Mas é um episódio lindíssimo mesmo, muito dramático, muito bem dirigido, que emociona, e também tem uma parte de batalha incrível, né, de como eles criam essa dinâmica de batalha ali. É realmente um destaque da temporada. Esse episódio é muito legal. Esse episódio é bom. Eu acho o episódio 9 também, acho que questão de batalha, eu acho que o 9 foi o que eu achei mais legal. Porque é toda aquela parte que eles estão na escola, a Aira, o Okarun e a Momo, eles estão na escola e são invadidos pelos Serpianos, que são os alienígenas do primeiro episódio. Sim. Junto com aquele demônio Dover, que é o de boxe, cara. O boxeador, que eu acho muito legal. Que eu achei muito foda, velho. Esse episódio eu acho muito foda, o Godzilla aparece, cara. É uma mistura muito grande de coisas acontecendo. E eu acho a dinâmica interessante do episódio, que é toda a correria, toda eles fugindo, eles tentando ver o que eles vão fazer, sabe? E o final é muito engraçado, quando eles caem de volta na escola, eles estão tudo pelado praticamente. Então, você fica, caramba, é uma mistura de tudo que tem no anime, eles conseguiram condensar num episódio que funciona muito bem. Bom, eu acho muito legal. Pra mim, o destaque, assim, eu acho que o episódio 7, ele realmente se destaca muito por tudo que ele envolve, né? A história que ele tá contando, o drama pesado e também como eles montam o episódio, eles montam a direção desse episódio é lindíssima, a direção de tudo, de arte, de episódio mesmo, de como eles contam a história. Mas eu gosto muito, por exemplo, do episódio 2, né, que você comentou do alienígena e da Batalha do Templo. Eu acho aquele episódio muito fantástico, acho muito foda, muito bem feito, assim. Todas as batalhas são legais, né, mas eu destaco muito essa e o episódio 7 também. E esse que você comentou também, eu acho uma batalha muito legal, né, mais pro final do episódio, que é a última grande batalha da temporada, né, que posteriormente a gente vai tendo episódios ali que vão mostrar mais um segmento, o Slice of Life, pra continuar depois uma trama de aventura mesmo, que vai ficar pra uma segunda temporada, né? Mas eu acho que esse ponto é interessante também, né? Porque a série, mesmo com só 12 episódios da primeira temporada, ela consegue trazer muito bem todos esses pontos. Ela traz boas batalhas, ela desenvolve a parte de poderes dos personagens principais, né? De quem são esses personagens principais. E também desenvolve a parte de dia a dia, de relação entre eles, do romance, do crescimento. Eu acho que tem tudo um pouco ali. Sim. Everton, tem alguma coisa que você não gosta dessa primeira temporada? Cara, não. Eu acho que ela é muito curta pra trazer coisas que não gosto, sabe? Eu acho que ela é muito direta, sabe? Então, talvez... não tem não. Porque assim, talvez o que poderia gerar alguma coisa assim é a falta de explicação das coisas, né? Tipo, por que o Okarun tá com os poderes, sabe? Se a vovó Turbo tá do outro lado, sabe? Também, tá junto, sabe? Como ele está com os poderes dela? Como é que ganhou os poderes? Como é que a Momo controla os poderes, sabe? Mas isso pra mim é tão, pequeno, tá ligado? Pra mim é tão... que pra mim não é necessário revelar, sabe? Pra mim funciona o jeito que é. Que é uma parte que faz a história... Porque assim, você tá contando uma questão de maldição, de fantasma, de alienígena, que... isso se torna tão pequeno frente a isso, sabe? Então pra mim não chega a incomodar. E eu acho que é uma temporada muito curta, com muitos pequenos arcos que não conseguem pra mim trazer alguma coisa que me irrite ou me deixe incomodado, sabe? Eu acho que o que me incomoda é ter poucos episódios. Pra mim deveria já ter mais, sabe? Sim. A temporada acaba meio que com um ganchaço do nada, assim, né? Sim. Então, eles tinham que cortar alguma parte, mas eu acho que é porque a dinâmica do mangá deve ser essa ainda por um tempo, né? Não tem muito onde cortar, né? Vai. Eu acho que esse arco dos dois últimos episódios aparece o Didi, né? Que é o Gigi, que é o amigo de infância da Momo, né? E eu acho legal quando aparece ele, porque também envolve novamente uma dinâmica de ciúme, do Okarun se sentir meio... caramba, será que ela gosta dele ainda? Será que ela gosta dele? Não sei o que, toda essa relação. E eu acho legal essa relação, mas tem um final que é referente a ele, ele traz uma missão, né? Que eu acho que é a missão que vai gerar que gera a segunda temporada, né? Que gera o gancho pra segunda temporada e que provavelmente deve ser um arco maior, né? Uhum.
também acho. Eu acho que deve acontecer mais coisa. Eu não vou mentir que eu tô curioso pra saber o que acontece e fiquei até com vontade de ler o mangá, né? Mas ainda tô me segurando. Eu lembro que eu parei de ler o mangá no começo porque eu achava... Mas aí ficou essa sensação que foi só no começo, né? Porque no anime eu não tive tanta essa sensação. A exposição da Momo e aquela coisa de arrancar a roupa demais, eu achava um pouco over. Achava demais. E eu acho isso acontece muito... O primeiro episódio ele dá uma impressão muito... Exato. Nesse sentido. Depois eu acho que diminui muito. Eu acho que só no episódio 9 que volta um pouquinho, mas, cara... acho que sem nenhuma bizarrice, tá ligado? É porque no primeiro, como tem essa parte de, tipo, os serpianos, né, os alienígenas sequestram o Momo, aí eles tem a insinuação do estupro, insinuação não, eles iriam estuprar a personagem, né, aquela coisa de você imaginar o que os alienígenas fazem quando eles... exatamente, abduzem, né? Abduzem uma pessoa, aí fica mostrando a Momo lá, de calcinha e sutiã, né, na maca, e você fala, não, tá, isso tá um pouco demais ali. E no mangá, eu lembro quando eu li, eu achei, puta, mano. Bem it, né, parece um... Mas aí depois, quando a história se desenvolve, vai continuando, eu vejo que a intenção do autor não é aquela, sabe? Tipo, é diferente, não é uma coisa feito para isso. Tá falando eu acho muito que... mais da forma que aqueles jovens... Aquela loucura daquele mundo e que a roupa delas pode sair em vários momentos, mas o Okarun tem luta pelado um episódio inteiro, sabe? Tipo, pra ele também acontece, né? Tem muita coisa a ver com a puberdade, com os corpos, aquela coisa dos jovens mesmo, sabe? Eu acho que acaba sendo fluido na parte da comédia, acaba funcionando pra narrativa que ele conseguiu estabelecer, assim. E não é algo recorrente, né? Não fica recorrente, não fica apelativo. Eu acho que sim, no primeiro episódio é mais complicado, mas posteriormente eu acho que ele consegue moldar muito melhor isso. Mas em termos de narrativa, isso que você falou das explicações dos poderes, eu acho que nada disso me incomodou, porque realmente eu não esperava que fosse explicado, né? Diferente de um mangá shonen que tem as formação das habilidades, de onde vem, como evolui, eu não tô esperando nada disso ainda da Dan, né? Eu espero que só realmente vão aparecendo novas criaturas, novos monstros, e a história vai se desenvolvendo. Porque a história principal não são os alienígenas, não são as maldições. É a relação dos personagens, né? Sim. O romance do Okarun da Momo. É a comédia romântica, né, cara? É o slice of life ali, é a comédia romântica, e são os triângulos amorosos, o quarteto amoroso, e do que vai acontecer disso, né? O pano de fundo é essa bizarrice, que é esses conflitos e essa porradaria entre alienígenas e maldições, né? Bem, Everton, você sabe que a segunda temporada já está anunciada, tem até trailer, né? Não sei se você chegou a ver já, mas já temos segunda temporada. A segunda temporada está confirmada para 2025. Se comenta que ela vai sair na metade do ano, então ali para julho. Eu nunca sei qual é a temporada de anime de junho, julho, então pergunte, mas esse ano tem nova temporada. O anime, essa primeira temporada, ela adapta mais ou menos 5 volumes da história. O mangá, ele tá no volume 18. Então tem muita coisa. Tem ainda, bastante né? coisa. Tem bastante coisa. Pode-se acreditar que vai ser um anime... Já foi um anime de sucesso na primeira temporada, vai ser um anime contínuo, assim, vai ter muita temporada, vai ter muita coisa acontecendo. O mangá, ele não tá nem perto de ser cancelado ou finalizado. O mangá tá em ascensão cada vez, fazendo mais sucesso, vendendo bem, e com certeza é um dos principais títulos que a gente tem aí no mundo dos animes hoje, né? Já era dos mangás, agora dos animes também. Não, eu torço pro mangá continuar assim. Eu sei que ele vai ter uma evolução muito shonen, tipo, dos personagens se transformando, de terem poderes, tá? Mas você sabe porque batalhas. Você foi isso. Porque, queira ou não, você acaba tomando spoiler das coisas, né? Sim. Então, tipo, a gente sabe. Mas eu torço pra que ele continue tendo a pegada da comédia romântica, sabe? E também de ter referências, sabe? Eu acho que o trabalho de referências deles é muito bem feito, né? Então eu torço pra que continue dessa forma. Mas eu acho que vai ser um grande sucesso ainda, sabe? Eu acho que a próxima parte, eu não li o mangá, ouvinte. Então se você leu o mangá, você pode até falar pra mim. Essa parte eu deixo. Porque a gente teve os dois protagonistas, o Okarun e a Momo,
adquirindo poderes, depois a Aira acaba recebendo os poderes dela, e provavelmente o Jin vai ser o próximo a receber os poderes agora, né? Inicialmente nesse arco. Então, depois eles vão ter todos os poderes ali, eu vou formar a party, né? O grupo principal ali pra enfrentar ameaças Sentai, maiores, né? O Super Sentai. Super Sentai Aí tem que ver quem tem poder de alienígena e quem tem poder de maldições. Certo? Ouvinte, comenta com a gente o que você achou da primeira temporada de Dandadan, se você gostou, se você não gostou, pontos positivos, pontos negativos. Espero que você tenha gostado desse episódio. Everton, é isso, né? É isso. Esperando a segunda temporada. Também, tô no aguardo. É isso, querido ouvinte. Se quiser comentar com a gente sobre Dandadan ou qualquer outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso. Nós temos um grupo de ouvintes no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo, bem-vinda para comentar sobre anime, mangá, séries, filmes e os episódios aqui do podcast ou qualquer outra coisa. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube Music, e também temos o canal no YouTube mesmo. Se você quiser escutar os episódios por lá, for mais fácil para você, temos o canal no YouTube, procura Sofaverso, se inscreve lá. Os episódios que saem aqui no feed também saem por lá. E é isso. Obrigado por escutar mais esse episódio. Nos encontramos no próximo e tchau, tchau. Falou!